Sabuga Vandim. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, a quinta uma parte. Eita, elele, hein? Bora lá? Quinta uma parte, colonização espanhola. Tópico 2, assunto de hoje, os Incas. Eita ferro! Os Incas, quem eram? Eram povos, então na verdade Incas é um conjunto de povos, que habitavam uma área de mais ou menos 4.000 quilômetros quadrados, é terra pra caramba, na região dos Andes, onde hoje ficam ali Peru, Bolívia, Equador, uma partezinha da Argentina, e esses povos todos somavam uma estimativa aí, 10 milhões de pessoas. Maravilha! Esses eram os Incas. Já lá iam levando a vida boa deles, pá, tranquilo, pá, pum, de repente, bugou. Chegaram os espanhóis, falando espanhol, inclusive, hein? É bom que não precisa ter aula de espanhol. Pois é, os espanhóis já nascem falando espanhol. Já nascem é por minha conta, porque é claro, um bebê não nasce... Bom, acho que você entendeu, não é? Se você tomou o remédio, tá tudo em dia, você entendeu. Não vamos prolongar, senão a gente dispersa, não é assim? Vandim, sabuga nós. Então, querido, os espanhóis chegaram e encontraram lá os Incas. Como é que os Incas se organizavam? A moda europeia, com rei absolutista? Não, não. Um jeito bem diferente. Os Incas organizavam-se politicamente numa teocracia. Sim, você conhece isso aí lá do Egito Antigo. Eles organizavam-se adorando um imperador como se fosse o sol encarnado. Esse imperador ele tinha poderes militar, político, religioso, era uma figura adorada como um deus vivo pelos Incas. E esse imperador cobrava impostos da galera, e gastava tudo quase em templos. Quem não conhece as pirâmides na Mesoamérica, hein? Quem não conhece as pirâmides nos Andes? Aquelas construções são bem diferentes das pirâmides egípcias, não é? Não tem aquelas menininhas com cara de cachorro, aquelas mãos assim, não tem, mas tem dregal. Os dregal assim, dá uma jogada no Google aí que eu não estou por sua conta também não. Então, gastavam tudo lá, em templos, piranhas e etc e tal. E socorriam velhos e doentes na época das más colheitas. Então pronto, falhou, o clima não colaborou, sabe como é, as colheitas não foram muito boas. O imperador pegava parte dos impostos e destinava aos mais velhinhos, vulneráveis. Maravilha! Quando o europeu viu aquilo, os primeiros cronistas logo falaram, olha, é uma sociedade igualitária, sem pobres e ricos. Isso é um mito. Tá? A sociedade incaica, ela é hierarquizada, tem pobres e ricos, tem uma nobreza, maravilha, então não caia nessa conversa não. Só porque eles socorriam os velhinhos lá, os velhinhos, na época da má colheita, não quer dizer que fosse uma sociedade igualitária. Então quando você estiver fazendo questões, você vai lembrar de mim, tá bom? Não é sociedade igualitária, tá legal? E assim eles se organizavam lá, maravilha, com algumas características. Vandim, tem umas características legais aí dos Incas para tratar com nós aí? Claro que a gente temos. Olha o gerúndio aí, hein? A gente temos. Que coisa, hein? Erudição pura. Então, claro que tem umas características. Primeiro, politeísmo. Adoravam vários deuses. Mas, Vandim, pensei que era só o imperador. Não, o imperador era um deus. Eu não disse o deus, eu disse um deus. Um deus, o sol encarnado, mas eles também adoravam vários outros deuses, combinado? Então essa é uma característica. Você vai encontrar aí nas questões menção aos tais quipos. O que eram esses quipos? Eram cordas com o sistema de nós que funcionavam para os Incas como um sistema contábil, sabia? Os Incas usavam aqueles nozinhos para contar seu rebanho, para contar a colheita. Aquilo ali era uma coisa interessante. Por isso que fica muito historiador dizendo assim,
Como que você pode falar que aquele povo era ágrafo, não conhecia a escrita? Os quipos não é um jeito de escrita? Será que é porque o europeu queria encontrar lá o idioma espanhol? Será que o europeu queria encontrar os números lá dos árabes, 1, 2, 3 e 4? Não é aí, cara, eles têm um sistema. Bom, isso aí é polêmica, tá? Alguns continuam trazendo nas questões que os incas eram povos ágrafos e não contam os quipos como escrita coisíssima nenhuma. Mas existe a problematização. Lá na aula 1 a gente já falou de revisionismo, de gente que discorda e tudo mais. Então presta atenção nesse sistema de cordas aí. Fosse você, eu até jogava no Google para a gente dar uma olhadinha em alguma gravura, combinado assim? E também uma característica muito frequente em prova é falar dos terraços alagados. Ó, terraços, montanhas, eles cortavam em volta da montanha em curvas de nível, aproveitavam a água da chuva que ficava represada num terraço mais alto e gotejava para o terraço de baixo. Sei lá por quê. As questões adoram esse negócio de sistema de irrigação por gotejamento, curvas de nível, os terraços irrigáveis dos incas. O fato é que os incas tinham uma agricultura top de linha. Os europeus vieram aqui, pegaram a batata, o milho, levaram para a Europa e ó, essas duas frutas, legume e verdura, eu não sei o que é, batata e milho é o que? Legume é... Hein? Ah, você também não sabe. Então, pegaram a batata e o milho, levaram para a Europa e lá salvaram muitas pessoas da fome. Combinado? Ó, eles também têm uma característica muito interessante que é a questão das virgens do sol. Aos 4 anos de idade, o sujeito costumava mandar a filha para servir como esposa do imperador. Virgens do sol. O imperador então ficava com aquele monte de menina lá. Pois é, olha o conceito de pedofilia. Interessante, né? Quando você pensa nessa questão de relativismo cultural. Tá aí uma menininha de 4 anos já sendo enviada para ser esposa, para ser o quê? Virgem do sol? Como assim? O que é isso? O imperador fazia o quê com essas meninas? Pois é, mas a gente não pode ficar aplicando conceitos de uma época noutra, nem de um povo noutro, senão a gente faz uma mistureba danada, tá legal? Entre essas virgens, uma costumava se oferecer para o sacrifício. Era a Virgem Tantacarua. E essa era literalmente sacrificada. Dava aquela falecida, e isso era voluntário, em honra ao imperador. Depois, então, se você puder, dá uma conferida. A gente vai colocar umas questões também, não se preocupe. Você vai ver lá nas questões a Virgem Tantacarua aparecendo. Para o horror dos espanhóis, né? Porque aí os espanhóis chegavam lá na Espanha falando: caraca, é um povo primitivo, fazem sacrifícios humanos, vamos matá-los! Eles são primitivos, vamos matá-los, porque nós somos superiores. Não tem a mínima lógica. Maravilha! E eles também costumavam dividir a terra em 3 partes. A terra do Estado, a terra dos sacerdotes e a terra da comunidade. Isso aí também contribuiu para alimentar o mito de uma sociedade igualitária, tá? Mas não era não. Beleza? Então, ó, são algumas das características. Agora, Vandim, como é que esse povo foi aniquilado? Tem alguma história assim? Ou foi... Porque eu já li que foram as doenças, claro. Sim, você leu bem lido. As doenças foram o principal fator a dizimar com esses povos nativos da América. Mas também a guerra. E aqui no caso, eu vou lembrar de um conquistador espanhol chamado Francisco Pizarro. Pizarro chegou, sequestrou o imperador Inca Atahualpa e exigiu uma quantidade X de ouro. Quero ouro suficiente, o peso do imperador em ouro. Maravilha. Como os incas trouxeram aquilo assim, no tapa da bagaça, rapidão, ele então falou: opa, aí tem, hein? Tem mais ouro aí. Não, eu quero, mudei de ideia, o resgate é essa sala toda cheia de ouro. Os incas também foram lá e trouxeram uma quantidade absurda de ouro. Mesmo assim, os espanhóis mataram Atahualpa, não é? O imperador daquele povo primitivo, não é? Sabuga os espanhóis, Vandim. É isso aí. Aí um irmão do Atahualpa assumiu o trono, mas também ficou meio cismado, com medo de dar uma falecida, e ó, vazou, caiu no capinado, né? Pernas para quem te quer. Largou o filho dele, portanto sobrinho do Atahualpa,
que foi o último imperador inca, chamado Tupac Amaru. Vandinho, você até destacou o nome do Tupac Amaru, aí, o último imperador inca decapitado pelos espanhóis em 1572. Por causa de que você destacou o nome dele? Não é um preciosismo à toa, mas é porque lá na frente, nas atualidades, quando a gente estiver falando de descolonização da América Espanhola, a gente vai ver um líder, né, na independência de um desses processos aí, que vai se intitular Tupac Amaru, vai falar que ele está resgatando a tradição do seu povo e vai adotar esse nome. Você vai lembrar de mim, mas isso é muitas aulas lá para frente. Tá legal, galera? Então, ó, isso aí é um pouquinho dos incas, tá beleza? Força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandinho que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.